Pessoal, mais uma vez gravando um novo vídeo aí, sempre voltando aí dos últimos percursos que eu fiz. E vamos analisar hoje o vídeo da Copa Nordeste de Orientação, percurso Sprint, que foi o percurso do dia 3 e foi realizado na praia de Lucena. Tá? Percurso Sprint, para você que está vindo aqui pela primeira vez, que não conhece ainda a orientação, está começando a olhar como é a orientação. O percurso sprint ele é feito geralmente, né, uma área urbana, né, uma corrida mais rápida, então não é feito totalmente em floresta, é uma corrida bem rápida. Então nesse caso aqui é o percurso H35A e o percurso da carta é 2,4 quilômetros. Você observe que são 12 pontos, tá? E como é que é medida essa distância, né? Algumas pessoas ficam curiosas, como é que é medida essa distância? É como se você fosse sair do ponto zero, aqui em linha reta, sempre isso daqui, nesse menor percurso, seria 2,4. Só que você vai começar a observar que você não pode passar aqui pelo verde, porque são áreas de edificações, né? No caso do sprint, o verde é área proibida, e essa parte aqui, que é cinza, são edificações. Então, você vai acabar desbordando, né? Acabar vindo por um caminho que é as ruas e vielas que tenha no local, tá bom? Então, isso aqui é a Praia de Lucena, que você observa que aqui já é o mar, e vamos analisar aqui o percurso que eu fiz junto com o orientista em rota. Eu coloquei, ele deixou disponível a rota dele, que foi o cara que ficou em primeiro lugar na categoria. O cara é muito rápido. Dos 5 dias de orientação, ele ganhou 3 provas. Ganhou o primeiro dia, no segundo dia eu ganhei, no terceiro dia ele ganhou, no quarto dia ele ganhou novamente e no último dia ele ficou em terceiro lugar. Então, o cara que mereceu o título dos 5 dias de orientação. Eu acabei ficando em segundo lugar pela soma dos pontos e ele ficou em primeiro lugar. Então, parabéns aí para o Caco, que é o cara do canal Orientista em Rota. Quem puder seguir ele no YouTube e no Instagram, tem várias dicas aí bacanas, várias lives. Ele faz toda semana live sobre orientação e os percursos que ele faz. Beleza? Então, aqui eu vou dar início ao play aqui no vídeo. Se observar aqui, ó, aqui é a partida. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui é o triângulo. E aqui a partida foi mais ou menos nessa área aqui da arena, que a arena de partida está próximo da arena de chegada. Lembrando que essa corrida foi no dia do jogo da eliminação do Brasil. A corrida começou logo em seguida que o jogo acabou, aquela tensão dos pênaltis, e o Brasil acabou sendo eliminado e a gente tinha que correr. Infelizmente, nós não passamos, não pudemos comemorar e tivemos que correr junto, em sequência da corrida. Beleza? Preparados? Vamos lá dar o play aqui no meu percurso de Caco e vamos analisar as rotas. Lembrando, o Caco foi o ganhador, primeiro lugar, né? Na corrida, ele fez um tempo aqui, vou pegar a cola, tá? Você observa que uma corrida rápida. Caco fez um tempo de 15 minutos e 13 segundos e eu fiz essa corrida no tempo de 17 e 2 segundos. Ele colocou quase 2 minutos em mim. Realmente ele corre muito e não errou nada e a escolha de rotas dele foram muito boas, né? Eu cometi 2 erros e vou mostrar para vocês onde foram esses erros, tá? Estou fazendo um ajuste aqui para dar um play, tá? Vou colocar na velocidade 10 para ir um pouco mais devagar, para a gente analisando ponto a ponto. Vamos aqui, vai partir aqui ele junto. Lembrando que essa simulação é como se a gente tivesse partido junto, mas na orientação, cada um parte no tempo diferente. Ele partiu, acho que eu saí depois dele uns 6 ou 9 minutos. Então, não tinha como pegá-lo, né? Vamos lá, a gente já sai correndo aqui para o zero, tá? E aí já começa a observar que já se faz rotas diferentes. O interessante é que quando a gente acaba a corrida, a gente acaba debatendo, principalmente com o ganhador. Eu vou lá perguntar ao cara como é que ele fez o percurso dele, e ele tinha falado para mim que tinha errado o primeiro ponto, não escolheu uma boa rota, tá? E vamos perceber a diferença da minha rota e a rota dele. Tá? Você observa que eu peguei por fora, vi um caminho aqui tentando ser o mais curto e acabei batendo o ponto poucos segundos na frente dele. Então, observe que ele pegou um outro caminho, ele veio por aqui, tá? Ia pegar um caminho aqui mais sujo,
e eu fui para um caminho mais aberto. Eu só entrei aqui nessa rua para depois entrar aqui. Talvez a melhor rota tivesse sido essa. Você vinha aqui, entraria aqui e vinha para cá. Por quê? Isso eu até aprendi com ele. Quanto menos curva você fizer, quanto menos entradas que você der no sprint, você não diminui tanta velocidade. Com uma corrida muito rápida, você acaba ganhando tempo se for em linha reta o máximo tempo possível e menos curva. Isso é uma coisa que eu aprendi que eu não tinha me atentado. Vamos observar agora a rota do 1 para o 2. A rota do 1 para o 2 igual, praticamente, né? Não tinha muita escolha de rota. E aí eu acabo batendo até um pouco mais rápido que ele. Saída do 2 para o 3, e já saí um pouco diferente dele, e ele pegou uma rota que era mais curta, mais rápido. Tá? Sprint não dá tempo para você escolher rota rápido. Ou você pensa antes, ou você sai no que vem. Porque se você parar na hora do ponto e pensar que rota eu vou escolher, você tem que pensar já uma rota antes de chegar no ponto. Você já tem que chegar no ponto sabendo para onde você vai sair. Se você quiser ficar entre os melhores do sprint, principalmente em percursos de nível nacional, né, e regional. Percursos são bastante fortes, atletas muito competitivos. Afinal de contas, são os melhores do país aqui. Alguns, a gente competiu com ele também no Sul-Americano. No Sul-Americano, ele foi ganhador, se não me engano. Acho que sim, foi o ganhador do sprint. Então, você vê o nível do cara, né? O cara ganhou o Sul-Americano. Então, realmente, o cara é muito forte. Aí eu já pego uma rota diferente da dele, tá? Observe que primeiro o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, os 3 pontos estavam na frente dele, né? Então, você vê que eu estava competindo no início ali muito forte. Eu estava correndo no pace aí 3,54, que é muito forte você navegar e correr. Mas qual é a diferença dele para mim ainda? Ele consegue chegar no ponto e sair muito rápido. Eu ainda tenho aquela dúvida de chegar no ponto e confiro a sinalética e volto. Não tem aquela segurança de bater e já sair. É uma coisa que a gente aqui do Nordeste, como a gente tem poucos eventos de sprint, a gente precisa treinar para que você chegue rápido e saia rápido do ponto. Tá? Mas ele tem isso muito mais em prática porque ele competiu em vários locais aí do país. Tá? Então, no ponto 2, a gente pega uma rota diferente. Você observa que ele pegou uma rota aqui, ele fez 2 curvas, mas a minha era um pouco mais distante. Eu fiz uma curva menor, né? Eu fiz menos uma curva. E aí, vou dar uma pausa aqui e vocês vão perceber que eu cometi o primeiro erro que gerou aí alguns segundos de diferença. Observe que eu vou chegar no ponto 4 e não mentalizei no que eu falei antes, de chegar e já saber para onde eu vou sair para o ponto 5. Ó, do ponto 4, você tem 2 alternativas. Ou você sai por aqui para atacar o 5, ou você sai por aqui para atacar o 5. Tá? Aqui é mais curto, pouca coisa. Aqui é mais longo. Só que quando eu bati o ponto 4, eu já vim para cá para vir por aqui. Quando eu corri uns 30, 50 metros, eu me arrependi. Falei, pô, vou correr mais. Aí eu volto pelo caminho mais curto. Observe agora a distância que Caco toma de mim, né, já a diferença que ele coloca de segundos, para você ver o quanto uma tomada de decisão errônea, a sua pista no sprint cai muito em posição. Observe agora, tá? Ó, eu mato 4 e vou e volto. Olha a distância que já coloca em mim. São coisas de 50 metros. Mas aí você perde aí, pelo menos aí 20 segundos, 30 segundos. Tá? Então, do 5, a gente volta pelo mesmo caminho, mas ele já está um pouco à frente. Ó, você observa que ele começa a se distanciar. Porque ele começa a acelerar a partir do ponto 5. O pace dele começa a ficar mais forte. No meu caso, eu já vou cansando porque eu saí muito rápido. Tá? Então, até o ponto 8, eu estou brigando com ele ali no pace ali 4, 4,10, 3,50 às vezes. Mas aí eu começo 8 para frente, eu vou começar a cansar. Tá? Então, vamos lá. Do 5 para o 6, a gente pega uma rota um pouco diferente. Ele já vai pelo caminho mais curto. Apesar que aqui estava sujo, eu vou por fora e mato o ponto. Esse ponto 6, eu encontro o Pepeu, que é um outro atleta, não está a rota aqui. Eu até falei dele dos outros vídeos. É um cara mais pesado, né? Um percurso sprint, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade, que é uma corrida muito rápida,
E eu contornei por fora e realmente era a melhor rota porque aqui estava muito sujo o terreno. Mas como não tinha na simbologia, não tinha como você saber, só quando chegasse no local. Como eu cheguei aqui, eu já vi que estava um pouco sujo, tinha uma árvore aqui grande na esquina, aí eu falei, não, vou contornar, vou aqui e saio. Tá bom? Então, do 6 para o 7, a gente faz a mesma rota, agora observe do 7 para o 8. Vou dar um play aqui, 7 para o 8. Há duas saídas, ou você vem por aqui, para bater o 8, você vai uma curva e já vai dar diagonal aqui, ó. Ou você faz por aqui, que foi o pior caminho que eu fiz. Eu acredito, ó, eu fiz uma curva, duas curvas, três curvas. Então aqui, do 7 para o 8, eu peguei uma escolha de rota, não foi a melhor. A de Caco foi a melhor, eu acredito na minha visão, que a curva, o ponto 8 dele foi maior, melhor, né? Por exemplo, o ponto 8 dele, ele fez em 1,25. O meu ponto 8 eu fiz em 1,43. Então ele ganhou aí pelo menos 20 segundos. Além da escolha de rota, ele corre mais rápido, e aí ele fez em menos segundos. Até o ponto 8, tirando o ponto 9, que foi o erro, né, a saída do 4, eu tinha ganho dele já em 3 ou 4 pontos, fui mais rápido que ele, e os outros pontos, a gente tava ali, ó, 2 segundos de diferença, 3 segundos de diferença. Então, só que aí, do 7 para o 8, eu escolho uma rota diferente, observe, por onde ele vai e por onde eu vou. Observe que eu chego no 7, eu demoro a sair, eu não tenho aquela velocidade de chegar e já sair, e aí eu vou para o ponto 8. Do ponto 8 em diante, já estou bastante cansado. Aqui, essa rua é uma rua de asfalto, é onde já deveria imprimir velocidade, mas é o que aconteceu comigo. Como eu estava muito forte e eu sabia da maioria dos concorrentes, eu pensei, poxa, eu acho que eu tô no pódio, eu vou aqui me poupar, olha só, vou me poupar, me desconcentrei, e disse, não, eu vou manter um ritmo aqui para não morrer, coração velho batendo na garganta, eu falei, vou desacelerar um pouco, porque eu acho que eu tô no pódio, né? Mas na verdade tinha mais dois caras que eram muito fortes, um eu conheço, eu corri na Paraíba, o Dani Arne, e o outro, de segundo colocado, eu não sabia que ele corria tão forte, tá? E aí, vamos lá. Do 8 para o 9, eu já diminuo um pouco o ritmo, você observa que eu estou bem mais lento, e o Caco vai embora. Do 8 para o 9, do 9 para o 10 é entrar e sair. Eu entro no 10, eu já entro também um pouco mais lento. Aqui tem um pessoal, para sair eu demorei mais, observe. 10 para o 11, aí foi um erro. Quando eu saí do 10 para o 11, eu olhei para a sinalética e eu falei, poxa, último ponto, ponto 12. Imaginava que era o ponto 12, último ponto. Então eu, não sei, me desconcentrei, bisonhei, eu simplesmente passei direto do ponto. Eu vi o ponto, o primo estava do meu lado, eu vi, achando que não era meu ponto, achava que já era a chegada lá. Aí eu passo do ponto, tropeço no prisma praticamente, eu vi o prisma, tinha duas senhoras lá, aí ela até achando estranho, olha para mim, oxê, vai marcar não? Aí eu cometo um erro grotesco, que aí foi uma desatenção, porque eu já estava visualizando o 12 e não batei o 11. Observe que eu passo do 11, aí eu volto, era o meu ponto. E aí já vou um pouco mais lento, mato o 12 e aí finish. Observe o erro do 11. Esse passar do 11, percorrer uns 40 metros, 50 metros e voltar, eu gastei pelo menos aí mais 20 segundos, 30 segundos. E eu já vou, poxa, como é que eu cometo um erro desse? No final das contas, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu perco a corrida por 9 segundos. Caco foi o primeiro colocado. Observe que ele fez em 15,13. Luiz Eduardo foi o segundo, fez 16,32. O Dani Arle fez 16,53. E eu consigo fazer em 17,2 por 9 segundos. Eu não fiquei no pódio dos 3 primeiros colocados. Detalhe que no ponto 10, vou tentar circular aqui, ó, no ponto 10, 14,51 era o segundo colocado e eu 14,51. Até o ponto 10 eu estava em segundo lugar. Aí, aquela coisa, errei o ponto 11 e acabei caindo para quarto lugar. Observe que o quanto um sprint, um vacilo que você dá, uma falta de atenção, você vai lá para baixo.
Se isso fosse um sul-americano, talvez ele tivesse caído para sexto ou sétimo. Tá? Mas na Copa do Nordeste, acabei caindo para quarto lugar. Então, observe que eu estava bem à frente de Dani Arlen, que é terceiro colocado, no ponto 10. Eu estava com 14,51, Dani Arlen estava com 15,17. E aí ele me passou no ponto 11, ó. Esse tempo de cima é o tempo total, o de baixo é o tempo de cada ponto. Então, do ponto 11, ele fez em 58 segundos, eu fiz em 1 minuto e 26, então eu perdi 30 segundos. Que eu fui voltar, né? O Caco fez em 53 segundos. Então, observe que aí eu perdi a corrida, além do erro do ponto 5, eu perdi a corrida no ponto 11, que eu passei batido. Uma desatenção, achava que ali já era o último ponto, e aí acabei perdendo o pódio do sprint. Serve como aprendizado, a orientação é isso, a orientação todo dia, cada corrida é um novo aprendizado. O legal da orientação é que os seus adversários, você acaba debatendo o percurso quando acaba. A primeira pessoa que eu procurei foi o Caco, para ver o tempo que ele tinha feito. Eu sabia que ele tinha zerado, porque o erro que eu cometi, e ele é muito mais rápido que eu. Nessa corrida, o meu pace final ficou em 4... O meu pace final nessa corrida ficou em 4,52. O percurso que a gente fez, no meu caso, deu 3,5 km. Veja bem que na carta era 2,4. Aí quando você começa a desbordar, que a gente fala, né? Tem ir pelas ruas, você acaba ficando longe do azimuth, claro. Aí acaba ficando um percurso mais longo. Então foi a corrida que eu fiz mais rápida na orientação, né? Pelo pace. Se você for corredor de rua, vai saber o que é pace. Apesar que na orientação a gente não olha isso. Mas o pace real foi 4,52, que aí você observa que em cada ponto você vai, você para, você tem que sair, marca o ponto, sai. Mas eu fiquei bastante contente com o desempenho da corrida, foi a minha melhor corrida, mais rápida. Porém, aí, um erro de desatenção do ponto 11 acabou me tirando do pódio. Mas é isso. A orientação, cada dia um aprendizado, como eu falei, a gente vai adquirindo experiência, quem sabe nos próximos campeonatos regionais ou nacionais, a gente fique melhor colocado. Beleza? É isso, galera. Valeu aí mais um vídeo. Até a próxima.